Olá, estamos de volta. Eu gostaria de parabenizá-lo por você estar aqui, porque eu tenho certeza que você deseja realmente sair da sua caverna. Vamos fazer uma rápida recapitulação com o último slide que a gente viu no vídeo anterior. E o vídeo anterior traz o seguinte: as áreas de mudança, de entrega para o processo de novas escolhas, novo pensar e nova ação. Essas áreas que envolvem as partes da caverna, do mito da caverna de Platão, 7º capítulo do livro A República, traz a área da ilusão, a área da crença, a área da razão e a área da luz. A área da ilusão, onde constantemente vivemos presos àquilo que foi nos incutido como verdade absoluta, as figuras que trazem como falsa proteção, falsa segurança e aspectos de felicidade constante. Nós temos a luz da fogueira, que é a razão, aonde em vários momentos que fazem as mudanças das figuras, dos fantoches, a gente consegue perceber que deve existir algo além daquela imagem projetada. E a luz do sol, da filosofia, que é a terapia que a gente precisa estar realizando constantemente, nós com nós mesmos, e os diversos recursos e profissionais que podem auxiliar nessa descoberta que você deseja sair dessa zona de conforto e dessa autossabotagem. E vamos identificar como realmente tudo isso acontece. Imagine, vou compartilhar aqui com vocês, ok? Vamos compartilhar a tela e dar prosseguimento. Quais são os símbolos do mito da caverna e que quais são os símbolos do mito da caverna e que têm conexão com a nossa vida? Eu trago para vocês a mudança de mundo, o ser humano e o mito da caverna. É a mesma coisa. Nós somos uma caverna e constantemente são projetadas imagens, são utilizados fantoches, são absorvidos como verdade ilusória de falsa felicidade e a gente não consegue avançar. Sair do modelo padrão de felicidade, que é nos incutido todos os dias. Além dos nossos familiares, além das figuras importantes da nossa vida, como também as redes sociais, televisão, entretenimento. E o nosso dia a dia. Quais são as atividades do nosso bairro, as atividades que executamos com nossos amigos, com os nossos outros sistemas de conexão. E quando eu trago o mito da caverna e o ser humano, eles têm algo em comum, que nós chamamos de metáfora do mito da caverna, que tem como símbolos principais as sombras, a caverna, a fogueira, o amos e a luz do sol. Vamos lá? Qual o significado dessas sombras? Como a gente viu anteriormente, as sombras, elas são a ilusão. Só que aqui eu quero trazer para vocês que essas sombras representam uma realidade muito próxima. É aquilo que é imediato, aquilo que é dado para a gente como uma fonte de falsa estabilidade, tanto emocional quanto material. Acontece que o material, ele é tão colocado como essencial na nossa vida que esquecemos realmente o que é essencial. E para o Platão, a parte material é considerada uma importância secundária. Mas vamos lá. Essas sombras, elas são muito bem representadas nos filmes Matrix e Show de Truman. Quem não assistiu, por favor, assista o Show de Truman. Matrix eu tenho certeza que vocês devem ter assistido. Mas o Show de Truman, dá uma olhada de uma forma diferenciada quem já assistiu e quem não assistiu, convido a assistir. Os dois trazem realidades onde fazem com que a gente acredite que só viemos ao mundo para sobreviver,
para viver o que os outros dizem, o que é bom para viver. E não o que o meu mundo interior está dizendo. Existe algo mais que isso. Eu preciso ir além que isso. Mas as emoções, quando não trabalhadas, a gente simplesmente ignora, porque é muito mais fácil viver numa zona de conforto, mesmo da forma irritável que ela se encontra. É conhecida, eu consigo tatear ela, eu consigo me movimentar dentro dessa zona de conforto. Então, eu prefiro muito mais sofrer dentro dela do que fora dela. Quem é que vai me resgatar? E é isso que a gente pensa. Essas sombras dizem o seguinte: você vai tomar a pílula azul ou a pílula vermelha? Quem assistiu Matrix sabe o que eu estou falando aqui. A pílula azul, nossa, como é fácil. A pílula azul, ela traz as questões que envolvem o imaginário, aquilo que eu desejo realmente alcançar, aquilo que traz um falso bem-estar, aquelas questões que diz o seguinte: vem por aqui, porque aqui vai dar certo. E por que dá certo para os outros e não dá certo para mim? E como todo mundo prefere não tomar a pílula vermelha, porque a vermelha te ajuda a pensar. E pensar precisa haver interrupções. A gente pensa com a pílula azul, mas quando a gente toma a pílula vermelha, a gente começa a escutar outras possibilidades de reagir, de mudar, de refletir, de debater e discutir com nós mesmos e escolher momentos para sentir, momentos e pessoas para conhecer e fazer nossas novas escolhas. Essas sombras, eu trago muito mais como se fosse o preenchimento desse imaginário. O preenchimento do imaginário é onde diz: tudo é belo, tudo é lindo, tudo é presente, porque eu posso tocar, eu vejo. E quando aquilo que eu vejo, que eu posso tocar, eu já adquiri, como roupas, carros, celular, acessórios, algum material eletrônico, um determinado livro, e que você mal lê esse livro, só tem aquisições, 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 achando que em algum dia ele vai te oferecer algo, tudo isso aqui, algum dia, que eu acabei de descrever, vai te oferecer algo, você começa a se sentir no vazio novamente. E é necessário que volte para esse vazio, para identificar por que não fez sentido, por que eu me sinto só, aonde eu estou errando. Isso é interrupção de pensamento, porque está pedindo para que você busque. Só que a gente não aceita essa interrupção de pensamento. Sabe o que acontece? A gente volta de novo a tentar comprar algo, a ligar para amigos, a falar bobagens no WhatsApp, em momentos que você poderia estar construindo. Bobagem é bom? Amo bobagens. Amo ligar para os meus amigos e falar tudo que é supérfluo, sabe? Rir muito, falar bobagens. É muito gostoso. Mas utilizar isso como fuga é um ponto-chave. Utilizando como fuga, aí vem a expressão: eu me sinto sozinho, eu estou me sentindo sozinho. Eu não tenho ninguém que possa estar comigo e me ajudar nesse processo. Aí vem aquela expressão: eu ajudo tanta gente, eu escuto tanta gente, mas ninguém me escuta. Será que a sua escuta também ela é qualificada? Ou você dá muito conselhos e opina? Olha quantos conselhos e opiniões você já deu a tanta gente e a pessoa chega para você e diz: poxa, por que você não usa isso para a sua vida? Então você mesmo escuta e diz: nossa, eu não uso isso para a minha vida. Então pare de dar conselhos, só escute e aprenda com a experiência do outro. Você nunca vai estar no lugar dele, apesar de tentar surfar junto com ele o que ele realmente está sentindo. Mas o sentir real, não, é dele, é seu. E o seu está dizendo: eu preciso interromper meus pensamentos. Interromper pensamentos, repito, significa se preparar
para as novas possibilidades. Quando eu trago essa questão da sombra, olha que figura incrível. Quando tem treta na caverna de Platão, olha o que é que acontece. É assim que a gente se sente. Nós estamos nos auto-sufocando. E quando a gente faz isso, está dizendo, cara, eu não quero mais ver essa ilusão. Eu não suporto mais. E quer destruir as sombras que estão lá dentro. Só que a gente não pode destruir essas sombras porque elas fazem parte da nossa existência. Ela tem a ver com o nosso avançar de vida, do conhecer da nossa história. Precisamos ter coragem para conversar com essas sombras. Identificar por que eu estou alimentando ela com coisas materiais e ela continua ainda numa irritabilidade. Alana, essas sombras podem ser alguns traumas que eu vivenciei da infância? Pode, e com certeza deve ser. Traumas, situações onde você se sentiu rejeitado, abandonado, acuado, ou fatos que realmente aconteceram com você, ou você viu acontecer com outras pessoas muito próximas que você amou e ama, e a postura que essas pessoas tiveram e que você se sente meio com raiva porque não reagiram, mas você tem a resposta na sua mão e você pode reagir. E reagir significa fazer diferente do que fizeram. Que sombra é essa que está me atormentando? Que sombra é essa que eu sempre faço comprar coisas para adormecê-la e me dar uma sensação de saciedade? Comida, compra, brincadeiras em excesso, agressividade, cinismo, sarcasmo, ou só calar e rir fingindo que está tudo ok. Isso são as sombras. Eu trago agora a fogueira para vocês. A fogueira traz a projeção. Essa projeção significa que, nossa, estão me dando algumas luzes. Estão me projetando possibilidades na minha vida. Só que essas possibilidades, que eu trago muito bem definido, com, por exemplo, com as propagandas, onde você adquire isso aqui, sua vida vai mudar. Você vai ter 100% de tranquilidade, paz interior, se você tiver o carro dos seus sonhos, o celular do seu sonho. Seguir artistas na internet é como se eu estivesse vivendo junto com eles e eu estou feliz. É falso. Isso não é seu. Quantas pessoas utilizam do Instagram? Eu preciso trazer as redes sociais para cá. Quantas pessoas utilizam do Instagram para fugir do que está acontecendo, o que aconteceu durante o dia? Para fugir daquela sombra que está te dizendo, pare de pensar agora e comece a refletir de uma forma diferente. Esses pequenos focos de luz que a fogueira traz, que as propagandas trazem, que a vida de artistas e personalidades trazem, tem algo por trás daquilo ali. E a gente é tão preguiçoso no pensar que a gente não imagina o quanto eles fizeram para conseguir o que eles têm, o quanto eles fizeram para trazer essa felicidade, que a gente nem sabe se ela é contínua, constante, permanente, porque não existe uma felicidade permanente. Quem assistiu divertidamente sabe que temos emoções muito fortes e elas precisam vir à tona. À tona de que forma? Conhecidas, acarinhadas, acalentadas, de uma forma amorosa e entender para se ter um nível de imunidade emocional. Que sombras são essas, Alana, que me fazem sair da minha realidade e que eu não consigo ver a realidade e fico presa à ilusão de que é uma falsa felicidade? Essas sombras trazem o nosso yin yang, a nossa verdade e a nossa mentira. É onde a gente precisa transitar do que é escuro, do que é claro, do que é sombra, do que é transparente, do que é ativo, do que é passivo.
E isso envolve o que realmente eu desejo. E repito, a pílula azul ou a pílula vermelha? O momento que a gente faz esse trabalho de equilíbrio, que é fundamental, todos nós temos um capeta e um anjinho. O capetinha e esse anjinho. Eles se conversam. O capeta, ele não é ruim. O capetinha não é ruim. A parte yin e yang, elas não são bom e mal, falso ou errado. Elas que fazem com que a gente tente sempre buscar o novo, as questões, para abrir desejos de fazer diferente, de realizar escolhas mais saudáveis, e não aquelas que estão constantemente me interrompendo, me fazendo acreditar que eu estou mudando, mas eu não estou mudando. E é isso que eu te convido a vocês identificarem. E vai ter momentos que você vai ter que parar e ficar na solitude. Permitir que essa pequena luz dentro dessa escuridão, ela surja. E surja de uma forma que você saiba lidar com ela. E reafirmo, lidar com isso significa ter um leque de recursos para o suporte, para que você não afunde, vá para o fundo do poço e não saia dele. O que é esse fundo do poço, Lana? É aquelas tristezas profundas que começam a vir constantemente, são os processos depressivos que surgem na vida da gente, e acreditando, porque fazem a gente acreditar, não sou capaz, não vou conseguir mudar, isso não é para mim, a minha família viveu dessa forma, eu tenho que viver dessa forma. Você pode nem repetir isso, tá? Mas inconscientemente você está sendo leal a isso. Vamos descobrir o que é isso? Então, senta na cadeira, permite que a luz ilumine e tenha sempre alguém do seu lado para te ajudar a ampliar mais essa luz. A outra questão agora é a caverna. Alana, que caverna é essa? Olha só, que momento escuro eu vivo e que momento também protegido eu vivo. A caverna é um lugar seguro para a gente? Sim. Só que ela tem locais onde existe umidade, existe infiltrações, existe o momento do frio, mas também existe o momento do calor intenso. Ou seja, mesmo a temperatura da nossa caverna está dizendo, saia da zona de conforto. E como é que eu me auto-saboto? É lá dentro. Eu me auto-saboto porque eu esqueço de revisitar aquelas fagulhas da fogueira, aquelas luzes da fogueira, aquelas projeções que a fogueira traz, a gente torna ela muito ampla dentro da nossa caverna. Então, é ela que é verdade. Só que existe algo por trás. Lembra que eu falei anteriormente? O que é que existe por trás das luzes que surgem na escuridão da minha caverna? E essa zona de conforto fazem com que a gente se sinta não espontâneo, não autêntico. Vocês já perceberam, deve estar todo mundo me falando. Quem está me conhecendo pela primeira vez está vendo uma imagem nova e está dizendo, nossa, tem tudo a ver com ela essa imagem. Mas para quem está aqui e já me conhece há muito tempo, eu sempre fui presa a cabelos longos. Eu acreditava que os meus cabelos longos era a minha força. Está dando uma dissanção, né, Alana, aqui? Mas não, era a minha moldura, era aquilo que chamava mais atenção em mim. E o que é que você deixa que não muda e que faz com que chame mais atenção de você? É a forma como você se veste? É a forma como você sorri ou reage para as coisas? Ou é o próprio cabelo? Ou é a forma como você anda e chega nos lugares? Isso é seu ou é imitado
Porque você sente que quando vê isso em alguém, isso lhe dá força e por isso eu vou fazer igual. Para vocês me verem hoje com o cabelo curto, com os brincos maiores e com acessórios que chamam mais atenção do que o meu cabelo, por exemplo, foi uma construção para chegar a definir que imagem eu quero para mim e que imagem, qual é a minha imagem. E acredite, ainda está sendo construída. Porque não para a construção da nossa imagem, porque são nossas fases. Por que os adolescentes eles se vestem igual, utilizam as mesmas cores? Por que eles sempre só gostam de um tipo de lazer, como videogame, ou só o cinema? São raros que permitem esportes, música adentrarem, estilos de músicas diferenciadas adentrarem no seu mundo, mas as músicas são sempre iguais, as danças são sempre iguais. Cara, e na fase adulta? Aqueles que na fase adulta quer reagir, agir e falar da mesma forma que foi a adolescência e que foi a fase da infância. E que quem é pai ou mãe só mudou o nome. Você tem um novo papel. Você quer agir da mesma forma que antes. E não é verdade. Não está aceitando sair da caverna. Não está aceitando as novas responsabilidades. E sair da caverna, gente, é você identificar que a sua zona de conforto, ela fica dentro de uma zona morta. É aquela que você esconde. Aquela que você não quer ver. Você enterrou ela e não quer ver. Acontece que toda vez que a gente passa por fases da nossa vida, passamos por pessoas que entram em nossas vidas, elas de vez em quando, elas beliscam assim, ó, e faz a gente entrar naquela zona morta, onde a gente enterrou umas coisas e está chovendo tanto, a terra está aparecendo, está se desfazendo e aquelas coisas estão surgindo. Como tratar essas coisas que estão lá escondidas na zona morta, que eu não quero ver, mas que toda vez que algo interessante acontece na minha vida, ou nada interessante acontece na minha vida, as pessoas surgem me trazendo insights para que eu volte de novo para essa zona morta. Aí você diz, poxa, estou com 30 anos, estou com 40 anos, estou com 50 anos e nada mudou na minha vida. O que foi que eu conquistei? Aonde eu investi? Ou onde gastei meu dinheiro? E quando isso vem à tona e diz assim, não vai dar mais jeito, aí eu fico na zona de conforto. E quando os gatilhos surgem de novo, vai para a zona da expansão, porque ele está, ó, mexendo na ferida. E essa zona de expansão, se você quer mudar, você vai entrar na zona do pânico. E o pânico vai te dizer de novo, sai dessa, volta para a zona de conforto. Então eu fico zona de expansão, zona de conforto. Zona de conforto, zona de expansão. Expansão, conforto. Conforto, expansão. E em alguns momentos eu entro na escuridão da zona morta e em alguns momentos eu entro na tentativa de continuar a expansão e entro no pânico. Aí eu fico nesse mundinho restrito, tão pequeno, que sufoca a mim e sufoca quem está ao nosso redor. Aí você pode me dizer, Alana, será que só eu mudando funciona? Meu sistema ao meu redor também mudar? Sim. E eu posso afirmar para vocês que o sistema todo de conexões que vocês têm com a família, com os amigos, com o trabalho, com colegas, com a parte de crença, religião, lazer, todas essas pessoas que estão envolvidas em cada conexão do seu sistema, sim, pode ter esse processo de mudança partindo de você, de nós mesmos. Se a zona morta traz o desencantamento, a zona de conforto
Eu sou um acomodado eficiente. Eu posso não gerar resultados, mas eu estou mandando aqui no meu processo. Mas de vez em quando esse estresse acontece. E quando esse estresse acontece, ele é controlado. Ele é controlado porque eu não posso avançar muito. Eu escuto um pouquinho, mas isso não é para mim. Aí eu volto. E a minha zona de pânico, como se dissesse, eu tenho que mudar e agora. Gente, essas áreas que eu trago aqui para você está dizendo o seguinte: pare de resolver tudo na virada do ano. É na virada do ano que às vezes as pessoas, quando estão brindando, pedem que o ano seguinte seja diferente. Mas o que você está planejando no ano anterior para que o ano seguinte seja diferente? Por isso que entra na zona de pânico quando vira o ano, porque eu não fiz nada para que ele realmente fosse diferente. A zona de pânico é porque é tudo no imediato. Ah, eu vou fazer agora mesmo porque tem que ser agora, senão eu não faço. Esquece, isso não funciona para quem quer sair da caverna. E quando a pessoa sai da caverna e transforma o seu sistema, é porque ela está no processo de aprendizagem e nesse momento preocupada com ela, preocupada no avançar dela. E quando a gente cuida da gente, não é egoísmo. A gente só pode cuidar, oferecer, doar para o outro quando a gente cuida da gente, oferece e doa para nós mesmos. Isso não é egoísmo, isso é uma blindagem saudável de como lidar com as adversidades da vida e com as outras pessoas. Isso se chama zona de aprendizagem. É constantemente viver no desconhecido, porque é o desconhecido que faz crescer e não permanecer naquilo que dói. Gente, eu sei que vocês sabem de tudo isso que eu estou trazendo. E por esse motivo, eu lhe convido sempre a cuidar de quais estratégias, quais recursos, porque existe um leque de recursos que vocês podem estar utilizando para vocês e saber, poxa, isso aqui me faz bem, isso aqui está fazendo eu tomar uma decisão diferenciada, isso aqui me centra. E quando eu não busco esse leque de recursos, eu acabo utilizando os recursos da autossabotagem, que é bebida, cigarro, compra, brigas, culpados. Vamos adiante? Eu trago para vocês, então, esta figura onde te apresenta se você quer continuar no limite da sua experiência ou você quer avançar esse limite da experiência e ir para a zona de aprendizagem. Amos. Alana, o que é Amos? Vamos voltar para aquela figura do mito da caverna? Aquela onde os prisioneiros estão sentados e acorrentados, onde existe um muro, nós temos os fantoches em cima do muro, nós temos a fogueira e uma ladeira íngreme, uma subida íngreme para fora da caverna. Quando você enxerga para fora da caverna, existem uma série de homens, pessoas onde usam da sua habilidade de poder, de autoridade, de cargo, de função, de papel na família, para manipular, para incutir os mais fracos, os ingênuos, aqueles que desejam ser guiados. Porque a gente, quando nasce, a gente deseja ser direcionado, ser orientado e ser guiado. Os amos são todas aquelas pessoas que se aproveitam da ignorância alheia para benefício próprio. Por exemplo, pais, lógico, preocupados com que os filhos na fase pré-adolescente, adolescente, saiam às ruas e eles sejam manipulados por outros coleguinhas. Nossa, e por esse motivo eu vou prendê-los. Quando é que ele vai aprender a não ser manipulado? Quando é que ele vai aprender a fazer suas próprias escolhas? Se os pais
os prendem, mas não ensinam ou não orientam. Mas eu digo que não pode aceitar isso, eu digo que não é para fazer o que os outros fazem. Como? Numa conversa saudável ou na imposição, dizendo que vai acontecer o fato ruim? Por que não trazem histórias verdadeiras, diferenciadas de pessoas diferentes ou até da própria família? A sua própria. Mas quando você traz essa história, você traz na amargura ou na tranquilidade e dizer que venceu de uma forma difícil, mas venceu. E dizer, é assim que será com você, você é responsável, então vá, aconteça o que acontecer. É fácil, Alana, dizer isso? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque se a gente pudesse, a gente protegia nossos filhos numa redoma de vida, para não sofrer. Só que é o sofrimento que nos fazem crescer. Então, usamos, diz o seguinte, vamos deixar eles bem felizes, porque eles não vão precisar buscar. E o que eles fazem lá embaixo é uma forma de tirar deles aquilo que a gente precisa. É a forma de que tirar deles, eu sei como vou reagir com outras pessoas que eu quero, por interesse, me relacionar. Isso é ganância, isso é ambição. Esses amos, pessoas que também são aprisionadas à própria ambição, elas acreditam que estão em liberdade também, e não estão. Então, cuidado com as pessoas que vocês escolhem como referência de vida. Só tire dela aquilo que realmente é interessante. Tire dela, não, a lição que ela está te trazendo. Apenas o que é interessante. E o resto é dela, não é nosso. Por que que a gente se decepciona tanto com figuras e personalidades que a gente admira, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de ser, e daqui a pouco a gente descobre quem é essa pessoa de verdade. Ou seja, não existe mais ninguém que eu possa admirar? Não, essa pessoa serviu para mim, sim, para me mostrar que eu posso fazer diferente, porque valeu a pena, até o momento que ela não pôde cuidar do que a sombra dentro dela ainda não estava cuidada e amorosamente acolhida. Ela não cuidou. Então, cuide você da sua sombra. E não deixe amos aprisionarem você e se beneficiarem dessa forma. Dá um exemplo de amos, Alana? Dou, claro. Propagandas de bebida alcoólica. Será que beber significa felicidade constante? Praia constante? Amizade constante? Por que que a maioria dos eventos que tem bebida sempre surgem um conflito e um convite a uma agressividade ou uma brincadeira humilhante? Por quê? Não é a bebida que ela é ruim, porque pesquisas já dizem que algumas bebidas elas são saudáveis, como o vinho, por exemplo. Mas é que a bebida estimula um lado que não foi trabalhado e, por esse motivo, quando eu bebo, eu posso dizer o que eu quero na lata e até brincar sem medir as consequências. E depois pedem desculpas como se nada tivesse acontecido. E se continuam fazendo isso, é porque outras pessoas ainda estão passando a mão pela cabeça dessas pessoas ou das nossas cabeças. Estão passando a mão e eu vou continuar repetindo. Isso um dia acaba. E o interessante é que quando acabar, será que eu trabalhei o suficiente essas sombras dentro de mim para que eu não caia literalmente no fundo do poço e fique muito difícil sair dela? Pois é. Eu te convido a sair dessa conexão com os amos que manipulam para a nossa história. Olha como nos faz pensar, reconstruir, revisitar quem são os nossos ancestrais, quais são as mulheres
que a gente passou e chegou aqui ao mundo, quais são os homens que foram parceiros e companheiros dessas mulheres e que nos trouxeram ao mundo. Não me importa se eles abandonaram, me humilharam, me rejeitaram, me agredindo, mas como foi a vida deles, como foi o processo de aprendizagem deles. Por que a minha vida ela é tão difícil hoje, igual a da minha mãe, do meu pai, igual dos meus avós, ou aqueles que acabaram de me adotar e eu não consigo viver o mundo deles? Por que eu estou tão preso àquele passado? Busque a história da sua vida, identifique como funcionou te juro a acreditar. Busque pessoas e recursos que façam acalentar essas descobertas e ressignificá-las. São essas descobertas que fazem a gente sair da nossa zona de conforto e da nossa autossabotagem. Descobrir também quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, a parte fraternal, quem são nossos irmãos, porque eu não me dou mais com o irmão, me dou mais com um do que o outro, por que eu não me dou com nenhum dos meus irmãos? Porque os meus tios são muito presentes na minha vida. Em que momento eles fazem a diferença, ou positiva ou negativa, da minha vida? Meus primos, os maridos e esposas desses meus tios, maridos e as esposas dos meus primos, que movimentos são esses que eles fazem e que parece que eu repito também, ou eu quero me distanciar, mas mesmo me distanciando, eu vejo que eu estou seguindo também a mesma história. Por que não buscar? E se eu não estou seguindo a mesma história, porque eu escolhi ficar aqui? Eu não quero mudar. Eu não quero mudar porque eu não quero ser igual. Então eu prefiro ficar estagnado. Olha como é mais fácil ficar parado. Quais são as crenças que você utiliza, a religião que você utiliza, as orações, os agradecimentos, rituais que você utiliza para se sentir bem conectado com você, com sua paz interior? Quais foram as orações, os rituais que você utilizou e que se sentiu mais pleno, mais presente? São eles que têm que ser colocados na sua vida e não deixados e descartados de lado. Mas aqueles que fervorosamente continuam nas crenças e na religião, o que é que tem te ensinado? Tem te ensinado a não ser negativo? Tem te ensinado a não repetir os culpados? Falar da forma chateada, com raiva, mágoa, ainda estão persistindo dentro de você? Então, além dessa religião que você se sente presente, vamos ver outros recursos, porque ela sozinha também não está funcionando. Aprenda primeiro. Quando você aprende com todos os outros leques de recursos para sair dessa dor de emoções e de comportamento e de ação, de pensamento, eu posso ficar só com um recurso, porque eu já sei lidar com os outros. Mas no momento desse processo de construção, eu preciso de um arsenal de recursos para sair dele. Como foi a minha infância na escola? Como foi o meu processo de desenvolvimento e crescimento com as relações com os meus professores, com os meus colegas de escola? O que aconteceu nessa fase também é um fator relevante para reforçar os pensamentos e ações negativas, não sair da zona de conforto, como também não avançar nas escolhas da profissão que você utiliza. É você entrar numa faculdade, no mestrado ou no doutorado e perceber que não tenho fantasmas nem sombras nesse processo, porque eu escolhi fazer diferente. E quando a gente escolhe fazer diferente, já está saindo de um padrão familiar. Acontece que quando eu escolho fazer diferente, eu ainda tenho mágoas, ainda tenho dores, ainda tenho uma solidão, ainda sinto um vazio. Então, eu preciso olhar para isso. Então, não vai ser uma titulação de graduação, mestrado, doutorado que vai te sair disso.
Quais são as figuras que eu posto no Instagram constantemente de suas mensagens que fazem mexer com a alma? Agora eu te pergunto, vocês utilizam essas mensagens na vida de vocês? O que eu estou trazendo aqui para vocês e que estou reforçando é algo que eu utilizo literalmente na minha vida e que envolve um processo de transformação muito grande. Então, são mensagens que é onde eu repito no meu story no Instagram. Estou falando para vocês também, viu? Quais são as mensagens que vocês colocam no story? É para você ou são para os outros? As mensagens é real? Eu refleti essa mensagem ou só senti dizer tudo isso que eu estou vivendo? Cara, sim, é tudo isso que você está vivendo, mas o que é que você está fazendo para manter isso vivo? Figuras importantes, como Albert Einstein, onde ele diz assim, vou ler aqui, porque tem a parte inicial que eu acho incrível que ele traz. Pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Todo mundo sabe disso, mas qual o esforço que você faz para buscar esse conhecimento? Ou só espera que as pessoas tirem o pouco que você tem, em termos só de experiência? A experiência é importante. A experiência fez a humanidade. A experiência criou a ciência. A experiência criou novas soluções e oportunidades. Mas aquilo que eu aprendi me ensinou o quê? Eu usei o quê daquilo que eu aprendi? Eu transformei o quê daquilo que eu aprendi? Será que eu aprendi? Já que eu não transformei? Ou só estou na culpa ou só culpando? Importante. O Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, outras personalidades. Que frases mais me impactam? Utilize essa frase e coloque na sua vida. Interprete a mensagem e coloque na sua vida. Buscar quais são as variáveis que estão dentro da mensagem, os símbolos que estão dentro dessa mensagem e traga para a sua vida. É isso que eu estou aqui passando para vocês e vou ensinar para vocês como identificar mensagens subliminares daquelas mensagens do nosso dia a dia que estão dizendo, mude, você pode, e a gente não quer escutar. A outra figura que eu considero importante é a minha relação, a sua relação com os colegas de trabalho e com as hierarquias. Eu estou numa zona de conforto, eu estou numa autossabotagem, eu ainda acredito literalmente que eu não tenho autonomia nem criação, então eu só executo, mandam e eu obedeço. Qual a sua relação com o seu chefe? Ele é chefe ou é seu líder? Tudo que ele diz interfere emocionalmente em você, é sinal de que você não está bem emocionalmente. Não é seu chefe que é culpado. Ele também está com problemas emocionais para poder te deixar desestruturado emocionalmente. Mas um dos dois vão ter que estar bem. Vai ter que estar bem para poder transformar o sistema. Ou você não liga e executa, ou você tem seu livre-arbítrio de dizer, eu não quero continuar nesse trabalho porque não é o tipo de gestão que eu acredito. E aí, o seu empoderamento vai dizer, eu vou mudar de trabalho, eu vou buscar outro trabalho, eu vou buscar um emprego que tenha a ver comigo. E o que é que deve ser feito? Só distribuir currículo? Não. O que é que você vai trazer de novo para as empresas para que elas fiquem interessadas em você? Tem vaga no mercado, só que não estamos preparados para ela. Não deveria, e pode ter certeza, não são as empresas que deveriam nos escolher. Somos nós que deveríamos escolher qual empresa que gostaríamos de trabalhar. Para vocês terem uma ideia do nosso potencial profissional e pessoal. Então, eu não quero chefe, eu quero líder, que esteja comigo, igual essa figura aí embaixo,
que esteja lá na frente comigo e eu empurrando junto ou puxando junto para crescermos juntos. E a gente acredita nisso, sim. O que é que eu utilizo como música, arte, entretenimento para a minha vida? O que é que essa música, essa arte e entretenimento vão fazer de positivo na minha sensação de leveza e paz? É exposição ou é contemplação? Contentamento. Escute, se permita conhecer o novo e sai selecionando o que do novo você gostaria de continuar escutando, acompanhando, lendo. Não precisa fazer igual aos outros, porque vários livros, várias músicas também nos ensinam as mesmas coisas que o outro aprende de positivo. E a cultura? Eu estou preso só à cultura da minha família? Eu estou presa só à cultura do meu bairro? Eu estou presa só à cultura da minha empresa? Mas a cultura do meu país, do povo onde eu vim, e de outros países, e de outros estados, e de outros bairros. Tem tantas ações sociais interessantes que trabalham o cultural e que podem ser tão positivo e criar propósitos na nossa vida ou desejar fazer parte para auxiliar o outro. Eu trago vocês à reflexão. E quando a gente trabalha todas esses sistemas que eu estou trazendo aqui nessa tela do slide, você se afasta da manipulação de ser um fantoche. Se afasta desses homens que são chamados de amos no mito da caverna, que vêm se apropriar da sua ingenuidade ou da forma límpida e transparente que você tem em sempre estar disposto a. E o mais importante é a luz. Se tudo isso que eu disse para vocês traz uma transparência e uma liquidez límpida do que é verdade para você, então busque a luz. Busque a luz do conhecimento. Busque a luz da tentativa e do erro. Aprenda com o erro. Busque a luz num choro, numa emoção, numa gargalhada desenfreada, mas busque a luz. Traga com que essa luz te permita a vivenciar os bens da alma. É a sabedoria de equilibrar o yin e yang, a pílula azul e a pílula vermelha, o capeta ou o anjinho. O certo e errado está na seguinte expressão: está fazendo bem para mim? Eu estou fazendo bem para quem está ao meu redor? Se eu me transformo, ao meu redor só vai se transformar aonde eles podem ir. Não exija mais além. Se quer ir além, transforme e continue transformando você. Parece ser simples, isso são mensagens, mas elas estão saindo de mim de uma forma muito real, porque eu acredito nisso e tenho experiências vividas com isso. Quando a luz chega, significa que eu estou aberta a novas e novas ideias. Eu estou aberta a ouvir o ponto de vista do outro sem indagar, porque eu não posso mudá-lo. Ele é do jeito que ele é. Mas se eu me permitir escutá-lo, eu escute do início, do meio até o final da sua fala, do seu pensar. Repita para ele o que ele diz. Se você acredita que ele ainda está cego, não é você que vai clarear, porque ele não está aberto para te escutar. Então só diga o que você ouviu. Apenas isso. E se seu ponto de vista não deixar que ele te escute, porque ele sempre te interrompe, querendo colocar o dele, nossa, continue escutando. E simplesmente finalize a conversa. Esteja com pessoas que você gosta e tem seu ponto de vista diferente,
sabendo o momento que você vai sair, porque ela não vai continuar te escutando. Respeite, é dela. Você que está em transformação, e não é ela. Ela só vai entrar no seu processo de transformação se ela quiser também entrar no processo de transformação. Ela vai mudar alguma coisa? Vai. Vai ver que você está diferente. Então, vai evitar discutir constantemente sobre determinado tema que você não consegue avançar com ela. E vão ter outros tipos de conversa, outros tipos outros estímulos para um diálogo. Existem outras possibilidades de lidar com o outro e ser feliz naquele momento com o outro. E o mais importante, conecte-se com você. A conexão significa estudo, captar as partes mais importantes desse estudo, desse autoconhecimento, identificar quais são as suas emoções, perceber quais são as estratégias que você pode utilizar para minimizar e regular suas emoções. É fácil, Alana? Não, não é fácil. Eu faço isso desde os meus 16 anos e hoje, com 47 anos, ainda estou buscando mais recursos para me sentir bem e para avançar na minha vida. Eu ainda não conquistei tudo o que eu desejei. Mas realizo constantemente desenhos, redesenhos, replanejo, planejo. Dá errado, volto. Converso com pessoas que conhecem sobre o assunto e monto a minha própria estratégia para conquistar do meu estilo aquilo que eu desejo. E como é difícil você encontrar o seu estilo, porque várias vezes, todos os dias e a cada segundo, estão lhe incutindo, dizendo o que é certo e o que é errado. E todo mundo faz igual. E porque todo mundo faz igual, a gente enxerga que na nossa sociedade temos muito mais pessoas infelizes, tristes, deprimidas, frustradas e sem acreditar que pode melhorar. Porque pode. E você pode. Eu trago uma mensagem de Nelson Mandela que diz o seguinte: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Eu não sei se vocês têm exemplos, mas eu tenho exemplos maternos e paternos de avós e bisavós, aonde eles se mantiveram numa prisão muito profunda do seu passado. E eles continuaram com amarguras e ódios e transferiram isso para os seus filhos e para os seus netos. E como muito tempo eu acreditei que isso era verdade e que isso era meu, mas não é meu, são deles. Sou eu que sou a protagonista da minha vida, sou eu que vou escrever as histórias da minha vida, sou eu que vou escrever os capítulos do meu livro. As escolhas de companheiro, de amizades que a gente realiza todas as vezes na nossa vida, elas são respostas para esse aprisionamento que a gente se coloca na vida do outro, do anterior. E por mais que você diga, eu mudei e ainda vem tipos de homens para mim dessa forma, tipo de mulheres para mim dessa forma, tipo de companheiros para mim dessa forma, se vem para mim dessa forma, eu não mudei? Não, você não mudou. Você só mudou da palavra para fora. Aquilo que você repete todo dia vai ser diferente, vai ser diferente. Mas o que você está fazendo para ser diferente? O que está te incomodando dentro que você tem que fazer diferente para que fora a sua energia e conexão com o que você deseja realmente aconteça? Então não acredite em pozinhos milagrosos ou mágicos para fazer isso da noite para o dia. Isso é um processo, isso é uma caminhada. E se você está aqui, é porque acredita que isso é um processo. E já cansou de dizer que na virada do ano
as coisas vão ser diferentes a partir do dia 1º de janeiro. E não é. Começa de dentro para fora. Por isso, te proponho a isso aqui. Deixe de se arrastar com os infidáveis atritos internos. Como interpretar esse deixe de se arrastar? É deixar. Como deixar? Tem ferramentas para isso? Como? Tem. E eu te convido a gente encontrá-las, aquelas que vão servir apenas para você. Dê saltos para se libertar das correntes que prendem suas crenças atuais. Como dar esses saltos? Existe, Alana? Existe. E eu vou te mostrar quais poderiam ser. Aqueles saltos que só você pode dar, não iguais aos outros. Pare isso agora. Precisará cortar o cordão umbilical que ele prende a autossabotagem. Caraca, que cordão umbilical é esse? E como cortar isso? Tem estratégias, Alana? Tem. E são estratégias específicas só para você. Então, vire a chave e dê esse segundo passo. E esse segundo passo está aqui. Eu te convido a você dar uma olhada no vídeo seguinte para entender que segundo passo é esse. Agradeço a sua participação. Que bom que criamos esse momento juntos e que eu pude te oferecer uma nova possibilidade de pensar. Eu interrompi seu pensamento antigo, fazendo com que você alerte-se para o que pode pensar de novo e novo na sua vida nova. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço e te encontro lá na frente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.